Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Vacina Talks, né? A nossa série de lives do Up Vacina, da União Pro Vacina. Se você ainda não me conhece, meu nome é Robson Amaral e eu tô aqui então para dar as boas-vindas para vocês e também no background nós temos a Natália Pereira que está me auxiliando, para a gente dar início então a essa roda de conversas. Bom, a ideia, né, dessa série de lives, como a gente diz, a gente chama de roda de conversa por quê? A ideia não é ser, então, uma palestrinha fechada com apresentação, mas sim uma roda de conversa onde a gente traz convidados, né, para bater um papo a respeito das principais dúvidas que a sociedade tenha ainda a respeito das vacinas, principalmente com relação hoje, né, à vacina da Covid-19, ou também outros assuntos relacionados às vacinas que tenham ganhado holofotes especiais, por exemplo, durante a semana. Bom, o Vacina Talks, então, para quem ainda não conhece, ele foi idealizado por dois projetos, né, o Up Vacina e o Ilha do Conhecimento. O Up Vacina, ou a União para a Vacina, ela é uma iniciativa organizada pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto da USP, o IEA, em parceria com o Centro de Terapia Celular, CTC, o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, e alguns projetos de divulgação científica, como o Ilha do Conhecimento, o Video Academics e o Game Club da FEA. Mas hoje ele já tomou grandes proporções e outros projetos também se juntaram a essa iniciativa, como o Remote Science, Rede de Análise Covid-19, para você entender, blogs da Unicamp, Observatório Covid-19 e Hora de Vacinar. O objetivo, então, né, do nosso projeto é unir esses projetos de divulgação científica e também instituições para principalmente combater a desinformação sobre as vacinas de uma maneira geral, em especial agora com relação às vacinas para a Covid-19. Bom, do Ilha do Conhecimento, né, esse projeto com que eu faço parte, é um projeto de popularização da ciência. Ele é totalmente gratuito e colaborativo. Então, são profissionais de diferentes áreas que contribuem, né, com esse conteúdo que a gente tem disponível, tanto no nosso site, quanto também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Então, se você ainda não conhece, né, nenhum desses dois projetos, o Up Vacina e o Ilha do Conhecimento, nos procurem nessas redes, acessem nossos sites e sigam as nossas páginas para ter acesso a muito material científico de qualidade. Bom, o tema de hoje que a gente vai discutir com relação, não é, um minutinho só. Só um minutinho, que nós tivemos um probleminha técnico. Gente, eu vou pedir só um minutinho para vocês. Rapidinho. Não saiam daí. Nós estamos esperando uma das participantes, que ela está um pouquinho atrasada, mas ela já vai entrar. E aí, tudo bem, não vai ter problema, porque a gente pode dar início, então. E qualquer coisa, a nossa outra convidada vai entrar. Tudo bem, pessoal? A gente pede desculpas. Ela também pede desculpa, Larissa, mas ela já vai. Eu vou apresentar ela, mas aí ela vai entrar, então, depois, quando as coisas já estiverem andando. Tudo bem, só um contratempozinho, já vamos voltar. Pois bem, como eu estava dizendo, então, para vocês, né, o tema de hoje, então, são as variantes do Covid-19. Né? E essa grande pergunta que eu acho que muita gente tem se feito, estaremos mesmo protegidos pelas vacinas nessa situação? Bom, o cenário atual no Brasil, né, combina o início de uma vacinação um pouco demorada, né, comparada a outros países, com uma transmissão um tanto quanto descontrolada da Covid-19. Né, o que pode tornar o nosso país, que tem o plano internacional tem chamado como uma fábrica de variantes, um celeiro de variantes. E essa não é uma avaliação minha, né, não sou eu que estou chamando o Brasil assim, mas sim diversos cientistas britânicos que estão diretamente envolvidos em algumas das principais pesquisas sobre as mutações do coronavírus. Né? Então, são pesquisadores de duas grandes universidades inglesas que ressaltam, né, que o lockdown e essas medidas de contenção são muito necessárias durante a vacinação da população para que a gente evite, né, que essas variantes continuem aí acontecendo e levando tantas
pessoas a óbito, como a gente tem visto aqui, infelizmente, no Brasil. Então, para a gente discutir esse tema, que ele é muito sério e muito importante, nós trouxemos alguns convidados especiais. Primeiramente, queria dar boa noite para o professor Herbert Leonel de Matos Guedes. O professor Herbert, ele é farmacêutico, né, pela Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado e doutorado pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Atualmente é professor associado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Muito boa noite, seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite pelo convite, Robson. É um prazer a gente poder aqui conversar sobre ciência hoje. Muito obrigado. Larissa, oi Larissa, tudo bem? Larissa, oi. No time, Larissa, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Robson, boa noite, pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Não, imagina, nós que agradecemos você. Larissa Brussa Reis é biotecnóloga, né, pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em ciências médicas e atualmente doutoranda em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenadora do Movimento Biotecnologia Brasil e divulgadora científica no Análise Covid-19 e também no UP Vacina. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. E, por fim, boas-vindas de volta, né, a ela que está sempre aí com a gente, dá um suporte imenso também para o UP Vacina, né, assim como a Larissa, que é a Melanie, ou a Mel, né, como todo mundo já conhece carinhosamente ela. E a Mel é biomédica, então mestre e doutora em neurociência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente pós-doc em bioquímica, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de todo o conteúdo, né, de divulgação científica que ela faz nas suas redes, ela também coordena a rede de análise Covid-19, colabora como divulgadora também no UP Vacina e no grupo Infobid. Né? Seja bem-vinda, Mel, mais uma vez. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Agora, então, vamos voltar todos os nossos participantes de volta aqui para darmos início, então, a esse bate-papo. Lembrando que vocês que estão nos assistindo podem mandar suas dúvidas, comentários, sugestões no chat, então, durante a apresentação, durante a fala deles, que ao final a gente, então, vai responder aí as perguntas e dúvidas que vocês têm, ok? Bom, a gente falou, né, ali das variantes, né, esse plano do Brasil, né, como o Brasil tem sido visto internacionalmente, mas, na verdade, onde a gente identificou primeiro, né, essas variantes foram em 3 lugares diferentes, quase que simultaneamente, né, se não me engano, acho que o Reino Unido foi um pouquinho antes, mas a gente tem, né, as variantes surgindo ali, Brasil, África do Sul e Reino Unido, né, e apesar de serem, né, 3 lugares, 3 continentes independentes ali, diferentes, essas variantes, elas compartilham, né, algumas semelhanças que são realmente impressionantes, né, cada uma sofrendo essas várias mutações em um curto período de tempo. Né? Então, a gente costuma ter um público bastante variado aqui nas nossas lives, então vamos começar, né, do começo. Vamos falar bem do comecinho mesmo. Larissa, você acabou de chegar, né? Larissa, que raios são, então, essas variantes? Né? Eles são o quê? São novos vírus? Não é mais o coronavírus, ou é ainda o coronavírus? São vírus que o quê? Eles trocaram de roupa? O que define, né, e leva a essas variantes? Certo. Então, para a gente tentar explicar de uma maneira bem didática, né? Toda vez que o vírus ele se multiplica em 2, ele precisa copiar o material genético, que é o que compõe o vírus. Nessa parte de copiar, podem acontecer alguns erros nessa cópia. E isso, então, quando esses erros eles se perpetuam e passam para os vírus seguintes, eles recebem o nome de mutações. Então, essas mutações, elas podem ser silenciosas, não acontecer nada no vírus, ou podem ser mutações que acometem partes importantes do vírus, como é o caso dessas variantes que a gente está vendo, que tem essas mutações que causam diferenças, né? Tem impacto. Então, geralmente, o impacto é na proteína S, que é a spike, né? Aquelas proteínas que ficam na coroa do vírus, aquelas pontinhas que saem para fora do vírus. Então, essas variantes que a gente está vendo são mutações que acometem, então, maior transmissibilidade, maior facilidade de entrada no vírus na célula. Então, acho que mais para frente a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas é importante deixar claro que
mutações fazem parte do vírus, né? Todos os vírus, eles têm essa característica de adquirirem mutações, então faz parte, iria acontecer de qualquer maneira. Porém, a velocidade de transmissão que está ocorrendo hoje, né, no mundo, muita gente pegando ao mesmo tempo a doença, o vírus circulando muito, essa taxa de mutações que já ocorreria naturalmente, ela segue ocorrendo, mas quanto mais o vírus se multiplica, maior a chance da gente ter essas mutações que causam diferenças no vírus e, consequentemente, na doença. Então, acho que é mais ou menos por aí. Dá para falar que é uma taxa de mutação maior do que o vírus da gripe H1N1 que a gente tem normal, ou é mais ou menos a mesma essas variações de mutação? As taxas de mutação, elas geralmente são parecidas, né? Porque o material de um vírus, ele é um material simples, fita simples, então essa parte, como ele se replica e é um material genético curtinho, ele vai, essa chance de erros, ela é bem comum de acontecer. Não que um vírus mute mais do que o outro, mas é que esse novo coronavírus, a gente está vendo ele está se transmitindo mais entre as pessoas, né? Porque o que a gente tem de diferença? Esse é um vírus mais silencioso. Ele fica, né, de 1 a 4 dias, às vezes 5, silencioso, ele não dá sintomas. Então, isso faz com que as pessoas continuem circulando normalmente. Geralmente, quando uma pessoa tem uma gripe comum, ela já pega e já apresenta sintoma no outro dia, e ela já fica reclusa em casa, né, já fica de cama, já fica, né, com dor de cabeça e tal. E o novo coronavírus, não, essa é a grande sacada, assim, desse vírus, e o que dá tanto problema, porque por ele ficar silencioso, as pessoas continuam se encontrando sem saber que estão contaminadas, e ele circula mais do que uma gripe comum, do que um H1N1, por ele ficar, não é incubado, mas por ele não dar sintomas logo de início. Então, acho que tem a ver com isso, assim. Então, bom, então até essa comparação que eu fiz, falando que era o coronavírus com uma roupinha diferente, até a gente pode dizer isso, né, muda algumas coisas ali. É mais ou menos isso mesmo, professor Herbert, que acontece quando você tem essas mutações e variantes, assim? Então, né, essa questão da variante, ela é complexa, porque são mutações aleatórias. Então, é isso que a gente... Né, o vírus não fala assim, eu vou mudar esse pedacinho, essa roupa, né, de propósito, né? Então, assim, como a Larissa estava comentando, da questão da replicação do vírus, o coronavírus tem uma peculiaridade que a polimerase dele tem uma capacidade de edição. Então, se a gente não tivesse tanta infecção, a gente teria uma possibilidade, assim, de 1 a cada 1 milhão de pessoas a gente ia ver uma variante. Então, não seria uma variação tão alta. Mas, como o número de infectados é muito alto, então isso a gente vai aumentando, como a Larissa mesma falou, as possibilidades de mutações. E a gente tem que associar isso também, né? Nunca vi dados descritivos sobre isso, mas o impacto do uso de excesso de medicações e medicações sem efeitos, eles podem trazer uma pressão também nesses vírus. Então, ivermectina, hidroxicloroquina, então isso tem que ser discutido, né? Não sei se tem grupos já no mundo já tratando e vendo qual é a sua especificidade de mutação que acontece. Porque quando você usa drogas que não têm efeito, você pode estimular o aparecimento dessas outras, por causa de pressão dessas drogas, né? Pressão para que ocorra também mudança. Isso é um ponto a ser discutido. Mas, assim, para o pessoal entender, quando você tem essa mudança na spike, que é a espícula, você pode manter a sua interação com o ECA2 ou ACE2, que é o receptor que entra, e você pode manter, entrar igual, ou você pode entrar mais, tá certo? Ou você pode entrar menos. Lembrando que você também, esse é um efeito, seria da interação. Então, por exemplo, a nossa variante P1 do Brasil, o que os estudos iniciais, a gente tem pouco estudo, tá certo? Estão vendo, é que você aumenta essa interação. Então, tem um artigo na Cell, e tem um pré-print, então você aumenta essa interação com a ACE2 um pouco, beleza. O segundo ponto é que esse P1 do Brasil escapa um pouco da resposta imune ao vírus selvagem. Então, assim, o anticorpo ele funciona, mas ele é bem menos efetivo, tá certo? Pensando na infecção natural, tá? Então, assim, você tem... Então, essa mudança que aconteceu, ela está favorecendo, tá certo? Haja visto que você tem uma redução da resposta dos anticorpos. Então, assim, com isso, se essa variante, pensando no Brasil, ela for
realmente mais transmissível, o que a gente vai observar? Que ao longo do tempo, ela vai ser a variante dominante. Tá? Claro que a gente tem que discutir também, né, quando chegar na vacinação, nesse impacto. Então, assim, o que a gente está observando, tanto Rio de Janeiro e São Paulo, que são dados que eu conheço mais, a grande maioria dos casos, hoje em dia, já está migrando para a variante P1. Então, o que dá um indicativo para a gente que, realmente, talvez ela tenha uma dominância. Tem um pré-print que eles fizeram dados em animais experimentais de laboratório, o que mostra que essas variantes têm uma capacidade maior de infectar animais. Então, assim, talvez isso seja, né, assim, precisa de mais estudos, né, a gente está muito no início, assim, eu só queria deixar os ouvintes, a gente está muito no início dessas variantes, então, assim, mas a gente tem um estudo que mostra que a gente tem que fazer algumas modificações em alguns animais para conseguir infectar essas variantes teoricamente não precisaram. Então, isso traz uma preocupação muito grande para a gente. Se essa variante P1 ela for mais transmissível, ela for mais infecciosa e consegue infectar mais, talvez a gente vai ver aí uma mudança do cenário da doença. Eu não acho, nesse momento, que a gente está vendo a doença mais em jovens, não só exclusivamente porque a variante esteja fazendo isso. Eu também acho que é uma alta exposição dos jovens, né? Os jovens cansaram de fazer isolamento e estão se expondo mais. Então, essa exposição aumentada leva a maior taxa. E a gente viu ano passado que mesmo a cepa selvagem aqui no Brasil, a gente tinha todas as faixas etárias ficando doentes e morrendo. Não era só... Claro que o idoso era assim, mas o ano passado no Brasil morreram 540 crianças. Então, assim, é assustador. Mas vamos ver, eu acho que mais estudos são necessários para comprovar essa transmissibilidade, esse aumento, e também o aumento da virulência, mas é isso, foram mudanças que aconteceram aleatoriamente, e que nesse caso, como é uma seleção natural, para o vírus, se ele aumenta, essa mudança vai ser selecionada, e ela vai sendo... A gente vai tendo um imprint, ela vai ficando mais... Ela vai tendo uma impressão maior dela, né? E se a gente está vendo esse aumento de número de casos, talvez seja possivelmente uma confirmação. Nelson, quer complementar com alguma coisa a respeito disso? Eu acho que os colegas já explicaram bastante, assim, nessa introdução do cenário. A gente, com certeza, tem um caminho longo aí para entender melhor essas variantes. A gente tem estudos nacionais, até da própria Fiocruz, que vem contribuindo muito nesse aspecto sobre o entendimento da P1. A gente tem alguns relatos e alguns dados convergentes que pode levar ao aumento da carga viral, que pode estar envolvido com aumento de transmissão. Então, todas essas coisas precisam ser vistas na realidade, né? Como na realidade isso se manifesta, para a gente poder delinear ações mais assertivas para controlá-la, né? Mas eu acho que enquanto a gente está respondendo essas perguntas, para o público é importante entender que é o mesmo vírus, né? É uma variante dele, mas segue sendo o SARS-CoV-2. Tudo que funciona para o SARS-CoV-2 também funciona para essas variantes. Então, se para o SARS-CoV-2 funciona usar máscara, se eu usar máscara para essas variantes, vai funcionar também. Se para o SARS-CoV-2 funciona fazer distanciamento físico, para essas variantes vai funcionar também. O que pode acontecer é precisar fazer isso mais intensamente. Se a variante realmente é mais transmissível, então tem que usar uma máscara melhor, mais aderida no rosto. Tem que fazer um cuidado muito redobrado aí no distanciamento, em evitar ainda mais aglomerações, preferir ainda mais ambientes arejados. Então, eu acho que isso é o que as pessoas precisam entender nesse momento. A gente tem que ser prático, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe e a situação está explodindo no nosso quintal. Então, o que a gente tem que fazer com relação a variantes enquanto cidadãos? Enquanto a gente está esperando aqui a nossa vacina chegar, ou nossa vacina chegou, já me vacinei, o que eu faço? É a mesma coisa, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, seguir com as medidas de enfrentamento a todo custo. Porque se a gente não fizer isso, o risco de uma variante mais preocupante ainda surgir, que reúna certas adaptações que realmente vão nos tirar o sono e talvez as defesas que a gente tanto demorou para criar, pode acabar acontecendo. Se deixar o vírus se transmitir e infectar ainda mais pessoas de forma descontrolada, como a Lari muito bem colocou, pode acabar reunindo as condições para a gente ter uma variante aí de muita preocupação mesmo, né?
e pode colocar em xeque as nossas vacinas, por exemplo. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa controlar a transmissão nesse momento, que é o desafio agora. Perfeita colocação, meu. É isso mesmo. A gente não pode relaxar, né, nesse momento, que o pessoal, infelizmente, tem feito, como o professor também colocou, né, principalmente jovens, e não é o momento de relaxar agora, né? A gente ainda tem muita coisa para enfrentar. Eu não sei vocês, mas, né, todo 31 de março me causa um certo mal-estar, né, pela data, né, de tudo que ela representa. Mas, em especial, ontem, eu acho que, para mim, ela foi pior ainda. Né? Já logo de manhã, a gente foi surpreendido já com uma manchete, né, que era uma variante semelhante à sul-africana, né, foi identificada aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. E, segundo lá o diretor, né, do Centro de Contingência, a variante ela seria sul-africana, que ainda não havia aparecido no Brasil. Ainda há umas especulações, né, porque parece que não houve nenhum contato dessa pessoa com ninguém que tenha viajado para lá, né, então o presidente do Butantan, o Dr. Dimas, até comentou que, como ele não tem esse histórico de viagem, não está descartado ainda a hipótese que seja realmente uma nova variante, né, então não é essa lá, a sul-africana, ela pode ser semelhante, mas seja mais uma, né? É uma evolução das que já existem. Então me parece que a gente está fazendo meio jus, né, a esse título que a gente está recebendo de celeiro, né, de novas variantes. Né? Professor Herbert, por que o Brasil? Né, já não bastava tudo que a gente tem passado, por que o Brasil teria ou tem um terreno tão fértil, né, parece que tem essa possibilidade de ser um terreno fértil para o aparecimento dessas variantes? Né? O que tanto é natureza biológica, né, então, como vocês já comentaram aí, mutações acontecem, mas o quanto também é política pública, né, de saúde pública que a gente está tendo. Né? O Brasil é um país continental, então isso em si já traz uma dificuldade muito grande no controle de fronteiras. Então, isso é difícil, né? Pensando em saúde pública e vigilância sanitária, você necessita de uma atenção muito grande no nosso país. Agora, discutindo especificamente o caso do SARS-CoV-2 e com a sua pergunta, eu seria muito preciso, pois a gente não fez em nenhum momento o lockdown. Então, o que acontece? No início, a gente fez uma redução bem drástica. Então, a gente retardou aquela curva, lembra? Ela ficou um formato muito assim, achatado, subindo. A gente viu que ela foi aumentando. O que significa isso? É que a gente não travou. A gente não fez o lockdown. Porque os países que fizeram lockdown, você vê aquele movimento de onda, sobe e desce, né? A gente atrasou. Então, assim, a gente precisa ter uma política mais forte em termos de lockdown. Não é um lockdown de meses, não é isso. É a gente saber o seguinte, poxa, a gente está numa situação de emergência, a gente tem que fechar. É melhor fechar pouco tempo, mas tudo, do que fechar muito tempo tudo, né? E sem controle. E o que eu vejo, assim, eu posso falar pelo Rio de Janeiro, as pessoas não deixaram de sair, as pessoas não, em nenhum momento da pandemia, nem em março do ano passado, nem em abril, não deixaram, as pessoas continuavam saindo. Então, o que isso faz, né? E quando a gente tem gente, só que no início eu achava que as pessoas estavam usando mais máscara. Tinha pessoas sem máscara, mas assim, uma parte, lá março do ano passado, 2020, abril, as pessoas estavam assim. Hoje é o celeiro porque grande parte das pessoas perderam medo de morrer e assumiram o risco de matar outras pessoas. Então as pessoas não estão usando máscara. Então, assim, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão circulando, elas vão se contaminar e vão transmitir. Então, o ciclo do vírus continua. Então, a gente está tendo um aumento exponencial dos casos. A gente está hoje, né? Chegou ontem quase em 4.000, e como a gente não está controlando, a gente vai bater. A gente vai bater 5.000, e se não controlar, aí vai subir, e vai ser terrível. Porque para você controlar a disseminação desse vírus, a regra é clara. A gente não tem vacina para todo mundo. Então, a gente tem que fazer o quê? As medidas de proteção individual e isolamento. Não tem mágica. Eu sinto que as pessoas esperam uma coisa mágica. Assim, eu sou religioso, eu sou católico, eu sinto que as pessoas esperam que venha um milagre e aconteçam. Assim, o milagre é a gente usar o isolamento social, usar a máscara, tá certo? E com isso, né, e torcer para que a gente consiga ter vacina para toda a população. É o tripé que a gente tem nesse momento.
Então, é uma medida nossa. Então, se as pessoas realmente só fossem na rua para o essencial, trabalhassem em casa o máximo que pudessem e sempre usassem a máscara, e a máscara de forma correta, né? Porque a máscara sabe, né? Só no queixo, só no nariz, né? A máscara que a pessoa não lava, que não troca. Tem gente que está usando a mesma máscara desde o março do ano passado, né? Nunca lavou, nunca fez nada. Então, assim, nesse sentido, você não vai ter como, e aí a gente vai ter isso que a gente está vivendo. Então, para ficar bem claro, o que a gente está vivendo agora é a falta da proteção e a falta do isolamento. É fato. Assim, eu só quero deixar muito claro que eu entendo a necessidade de trabalho de todo mundo, principalmente a pessoa, né, que depende de comércio, né, os empresários. A gente sabe isso. Então, claro, se a gente já tivesse com uma vacinação em massa, a gente já teria andado mais para essa proteção. Mas o que a gente tem que entender? Se a gente estiver no nosso ambiente de trabalho, ou se a gente estiver na rua, se a gente usar as medidas, usar o distanciamento, né, usar o álcool em gel, se proteger, a gente vai conter o vírus. Só que o momento atual, onde a gente tem quase 4.000 mortes por dia, a gente precisa travar. E a única forma de travar é o lockdown. Esse feriadão não funcionou, infelizmente, e não vai funcionar. Então, assim, é triste, eu gostaria que ele tivesse funcionado, mas a gente está vendo continuar aumentando. Eu vejo, assim, de circulação na rua, eu tenho uma cachorra e eu preciso levar ela, então é a hora que eu saio na rua, né? Eu tenho que levar minha cachorrinha para passear. Então, eu levo ela 2 vezes por dia. Vou lá, né? Eu estou usando 2 máscaras, porque, assim, estou preocupado de verdade. Eu vou na rua e você vê todo mundo andando sem máscara. É terrível. Eu acho que isso que o Herbert colocou é muito importante, porque daí, assim, você faz essas antecipações aí de feriados, faz todo esse negócio e tem um impacto muito mínimo, sabe? As pessoas já concluem que não funciona. Não adianta a gente fechar, não adianta fazer, porque não funciona. E não é assim, né? A gente sabe que as restrições elas precisam de adesão para elas funcionarem e elas precisam de ser implementadas na intensidade correta, de acordo com a situação e no tempo correto, né? Isso é o que a gente fala muito sobre o lockdown, por exemplo. Então, o lockdown não funciona, isso e aquilo, tá, mas como é que esse lockdown foi feito? Foi um lockdown de fim de semana? Quantos da população aderiu a esse lockdown? Porque também não adianta você decretar um lockdown e ter um monte de gente fazendo protesto na rua ou fazendo um monte de coisa e não respeitando o lockdown e não tendo fiscalização para ele ser bem implementado. Então, isso gera nas pessoas uma sensação de que não funciona. E isso faz com que elas literalmente, ok, já que não tenho o que fazer, eu vou seguir a minha vida, sabe? E isso é muito errado, porque tem muita coisa para fazer, e se a situação tá assim como hoje é porque não fizemos. Não fizemos bem, não fizemos na quantidade de pessoas que deveriam ter feito, não teve boa adesão, sabe? Por quê, né? Porque vai minando a confiança das pessoas, a gente vai propondo certas saídas que não são 100% adequadas na intensidade, no tempo correto que a situação pede. E as pessoas vão começando literalmente a encher o saco, a perder a paciência, a ficar frustradas. E isso é muito importante quando a gente fala de responsabilidade na comunicação, na conscientização das pessoas. A gente tem que ter em mente que nós podemos estar lidando com a frustração das pessoas sobre a situação. E essa comunicação é muito importante, né? Então, eu acho que vai muito a esse encontro, sabe? Se a gente, ao invés de ter feito essas antecipações de feriados, ou esse feriadão, fizesse, por exemplo, um lockdown muito bem feito por, no mínimo, 14 dias, a situação seria muito diferente, muito diferente. Se fizesse por 21 dias, a situação já teria uma reversão de tendência muito significativa e relevante nesse momento. Então, eu fico realmente me questionando até quando nós vamos deixar a situação evoluir para perceber que se a gente trabalhar muito bem num período específico, a gente vai ter resultados muito melhores do que a gente já teve nessa pandemia inteira. Eu não sei como é que foi no de vocês, na cidade de vocês. Aqui em Ribeirão a gente teve um lockdown de 5 dias, apenas. Foi isso, foi 5 dias. Tá, ainda continua 100% das ocupações, mas foi isso. Eu queria acrescentar o seguinte, a gente já tem dados, né, como o professor Herbert bem citou, a gente já tem dados de que a vacina está funcionando em alguns países, junto com essas medidas restritivas, que é o caso de Israel, Reino Unido também já está vendo algumas coisas favoráveis nesse sentido, até mesmo os Estados Unidos. Então, a gente está vendo as vacinas funcionarem na vida real, junto com essa estratégia de fechamentos. Eu queria acrescentar nessa situação o seguinte, eu acho que
a principal dificuldade foi a estratégia conjunta de fechamentos e de reaberturas graduais, porque não adianta nada a gente fechar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, onde eu moro. Aí fecha Porto Alegre, mas abre Gramado, Gramado tá aberto. Então o pessoal não tem nada para fazer aqui, vai para Gramado. Aí fecha Rio Grande do Sul, Santa Catarina liberado. O pessoal vai para Santa Catarina. As pessoas elas não conseguem entender que o fechamento é necessário e que todo mundo tem que pegar junto, né? É bem isso que a Mel também citou. E outra coisa que eu queria colaborar nesse sentido é uma coisa que eu estava conversando essa semana numa outra live também, que é a questão do negacionismo, né? O que acontece? As pessoas, ninguém quer ficar em casa. Então as pessoas preferem acreditar que não funciona o lockdown, que não funciona a restrição, que a máscara não funciona, para elas se sentirem confortáveis de seguir fazendo o que não é para ser feito. Então, assim, por isso que as fake news também ganharam tanto espaço nessa pandemia, porque as fake news, elas dizem o que as pessoas querem ouvir. A máscara não funciona, então não vou usar. Porque a pessoa recebe uma fake news, tratamento precoce, tome ivermectina e não pegue Covid. A pessoa sai disparando aquilo, né, como se fosse verdade absoluta. Nossa, encontramos aqui um remédio, vamos tomar, que agora ninguém mais pega Covid. É porque elas querem ouvir isso. Então é mais fácil espalhar a mentira, que é uma coisa gostosa e que elas querem ouvir, do que espalhar a verdade, os dados, como a gente diz, a verdade inconveniente da ciência, né? Os dados verdadeiros, que é, né, o que a gente traz na rede de análise Covid, o que o pessoal traz na União Pro Vacina, em várias redes de divulgação científica, mostrando os dados, mostrando que a situação vai piorar, né, mostrando que está descontrolado. Ninguém quer ver isso, então eles torcem o nariz para esse tipo de informação, mas tem lá uma fake news dizendo que a máscara não funciona, aí eles mandam para todo mundo, porque afinal de contas, né, ninguém quer usar máscara. Então, tem todos esses desafios aí junto. E a falta de estratégia dos fechamentos, eu acho que contribui demais, né? Não adianta abrir A e fechar B. Eu acho que isso tudo deveria ter sido feito de uma maneira muito mais orquestrada, né? Com muito mais estratégias. E outra coisa importante da gente falar disso é a necessidade do auxílio emergencial, né? Que assim, as pessoas não podem, muita gente que não, a maioria do país não pode ficar trabalhando em casa, as pessoas precisam ir para a rua buscar o seu alimento, o pão de cada dia, e se o governo não prover assistência para essas pessoas, é o que a gente está vendo agora, o completo caos, né? Várias empresas fechando, quebrando, os empresários pressionando muito pela abertura do comércio, porque realmente não conseguem mais sobreviver, está insustentável, né? O governo não faz nenhum tipo de acordo de diminuição de taxa de juros, de perdoar dívidas, então é complicado, as pessoas se apegam muito nisso. Eu vou deixar de trabalhar, mas os boletos não deixam de vir. Então, muita coisa errada aí, né? É bem complicado mesmo. A situação que a gente está reflete muito tudo isso. Perfeito, perfeita colocação, Alissa, exatamente. No começo, a gente tinha até realmente muito essa preocupação, né? Nós, cientistas, vocês que participam também dessa parte de divulgação, né? A gente ficava naquele pensamento a gente precisa conversar com a sociedade, né? Explicar, porque as pessoas não estão fazendo, né? Não estão seguindo isso porque não entendem, né? Não entendem como que o vírus replica, né? Não entendem que a gente é um repositório ali, se a gente, né, tem que travar essa. Mas, de uns tempos para cá, realmente é aquilo, a notícia mais confortante, né, é aquela que eles acabam aderindo, né, e é uma situação complicada, é delicado, como vocês mesmos colocaram, né, é difícil você falar, né, para aquela pessoa que o trabalho dela não é essencial, né, sem parar de trabalhar, é delicado isso, né, a gente tem que realmente ser tratado de diversas maneiras, né. Bom, não é só também de notícia ruim que ontem, né, no dia 31 de março, que a gente teve. Houve também uma notícia boa, né, que a Anvisa aprovou, né, o uso, então, emergencial da vacina da Janssen, né, que é o braço da Johnson & Johnson, de dose única. O Ministério da Saúde, ele fechou a compra de 38, né, milhões de doses da vacina, mas o primeiro lote deve chegar apenas em agosto. Pelo menos é o que está dizendo aí os dados. E essa vacina tem uma eficácia global de 66%, né, se não estou enganado, 82% parece, 82% quando você considera o grupo com mais de 65%. Se a minha atualização dos dados estiverem desatualizados, vocês me corrigem, mas então hoje a gente tem, bom, aprovado sendo aplicado, a gente tem a Coronavac, né, Butantan, Sinovac, e a da Fiocruz, né, AstraZeneca.
aprovado, mas ainda não está sendo aplicado, é a da Pfizer, né, da BioNTech, e em análise ainda está a Sputnik 5, né, que eu acho que ainda não foi aprovado pela Anvisa, agora nós temos essa da Janssen. Mel, a pergunta de ouro, né, vocês já anteciparam isso aí, né, já tem lugares em alguns países que parece que a vacinação, então, tem funcionado, né, aliado a todas as ações, então, de contenção, isolamento. Mas, então, como andam esses estudos com relação às vacinas, às variantes? Como que, já que tem essas mutações, então, e o vírus muda, né? Como que a vacina continua protegendo a gente, então? Como que essas vacinas, né, que vou falar, foram pensadas naquele, né, no selvagem, né? Como que elas são capazes ainda de ser eficientes para essas variantes? Bom, respondendo à última pergunta, muito vai de acordo com a tecnologia que a vacina é feita e também o tipo de resposta que ela desencadeia, né? Que é dependente também muito da tecnologia que ela é feita. Então, tem vacinas, por exemplo, que têm uma resposta muito ampla, que reconhecem diferentes partes do vírus, que são menos suscetíveis a mudanças pontuais, né? Mutações ali na spike que podem acontecer, mas como elas conseguem detectar outras porções do vírus, acaba não tendo tanto impacto assim, né? É o caso de algumas vacinas de vírus inativado, como a própria Sinopharm, que tem dados mostrando que o impacto de variantes como a da África do Sul, que é a B1351, que tem um impacto bem importante de todas essas, é a que mais tem impacto nas vacinas, mostrou que a diferença era pouco significativa quando a gente avalia anticorpos neutralizantes, que é um dos elementos da resposta imunológica, né? Ela é formada por vários elementos e esse é um deles. Então, algumas vacinas, dependendo, podem ser mais ou menos impactadas. Vacinas que são mais específicas para, por exemplo, a proteína S, reconhecem porções da proteína S, essas às vezes nos preocupam um pouquinho mais, mas também depende muito de como ela é desenhada, porque muitas dessas mutações podem não variar tanto a estrutura da proteína, ou não varia os epítopos de reconhecimento das células, que são as regiões que essas células que também são formadas na resposta vão reconhecer ali do vírus. Então, depende muito, e é por isso que a gente tem que realmente estudar como cada vacina se comporta frente a cada uma das variantes que nos interessam. Então, o que a gente tem de dado de eficácia, primeiro, é principalmente da Novavax e da Johnson & Johnson, da Janssen, né? Porque as coletas de eventos que essas duas farmacêuticas tiveram foi no momento onde algumas variantes já estavam circulando nos locais onde o estudo foi feito. Então, a Novavax, ela viu algumas modificações, algum impacto na eficácia da vacina quando estudou, por exemplo, a sua vacina num local onde tinha, por exemplo, uma grande presença da variante B117 do Reino Unido, ou a B1351, mas ficava acima dos 50%, mesmo considerando as variantes, por exemplo. Não é um estudo específico vendo essas variantes, mas como tinha muita circulação no momento em que a coleta foi feita, é possível que muitos daqueles casos de Covid eram por causa dessas variantes, né? A Johnson, mesma coisa. Eles fizeram um estudo aqui na América Latina, que contou com o Brasil, e que a coleta dos eventos foi aqui no início do ano, onde a P1 já estava circulando bastante. Então, eles acharam uma eficácia acima de 50% também, o que pode indicar uma proteção interessante. Mas, como eu comentei, é necessário fazer um estudo específico, né, para poder investigar melhor esse impacto. Nos outros dados, a gente tem realmente dados de ação neutralizante, porque estudar a eficácia envolve um estudo clínico, envolve tu obter esses eventos, é um estudo que demora, que leva um tempo. Se eu estudar ação neutralizante, é um estudo in vitro em laboratório, é um estudo muito mais rápido, então eu consigo já ter algumas noções desse impacto, pelo menos em um dos componentes dessa resposta. Então, esses anticorpos neutralizantes são aqueles anticorpos que se grudam ali no vírus e impedem a ação dele, né? Podem sinalizar para as outras células que ali tem problema, que ali tem um vírus, então eles têm várias ações e é por isso que eles são muito estudados como uma parte importante da resposta imunológica. Então, o que a gente viu é que para vacinar da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca também, o impacto da B117 ele é muito pouco, assim, quando tu compara com a cepa original de Wuhan, por exemplo, não tem um impacto tão significativo. Agora, se você analisa com relação a B1351, que é aquela da África do Sul, aí esse impacto é maior. Para as vacinas da Pfizer e da Moderna, parece que mesmo com esse impacto pode ainda ter uma proteção, mas as duas farmacêuticas já mencionaram que estão atualizando suas vacinas para poder oferecer uma variedade aí de vacinas que podem ter um impacto maior para essa variante também, mesmo que essa ainda possa gerar
uma proteção bem importante aí para B1351. A da AstraZeneca é que nos preocupou mais para B1351, porque esse impacto realmente reduziu bastante a ação de anticorpos neutralizantes. Mas a gente tem que lembrar que nem só de anticorpo é uma resposta celular, é uma resposta imunológica, a gente tem a resposta celular também, né, das células, e essa parece ser muito menos modificada pelas variantes, parece que as células são muito menos dribláveis, as variantes. Então, é possível que mesmo que os anticorpos induzidos pela AstraZeneca tenham um impacto significativo nesse reconhecimento, as células podem, né, por serem menos dribláveis, evitar muito o agravamento. Então, isso é super legal e isso mostra como a vacina da AstraZeneca pode também ser ainda uma boa opção para a variante sul-africana. Mas antes que todo mundo comece a surtar, essa variante não é predominante aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem que se preocupar com em relação à P1. A P1 é o nosso problema aqui, e vamos seguir torcendo para que a B1351 passe longe do nosso país. Então, vamos falar da P1, né? O que funciona para a P1? A gente viu que a Pfizer tem uma resposta importante, mesmo tendo uma diminuição importante da ação de anticorpos neutralizantes, parece que o que fica é capaz de proteger, né? A AstraZeneca também. Esse impacto em relação à P1 é muito menor do que o impacto da B1351, então parece que vai abranger, vai gerar proteção também. Lembrando que tem toda essa resposta celular que pode reduzir muito agravamentos, né? Então isso também é importante para nós. E em relação à Coronavac, a gente ainda não tem dados disponibilizados. Porém, o próprio Instituto Butantan já se manifestou dizendo que a vacina protege contra a P1, que o impacto não é tão grande assim. E é uma coisa que a gente espera pelo dado que a gente pegou ali da Sinopharm, que também é de vírus inativado. Mas a gente está esperando a divulgação desses dados para entender a extensão dessa notícia de imprensa, né? Ver exatamente o que foi analisado, o que eles encontraram e como isso pode se traduzir em proteção na vida real. Então é importante, né, deixar muito claro que a ação neutralizante de anticorpos é diferente de eficácia. A eficácia vê o desfecho, né, considerando toda a resposta imunológica daquela pessoa. A ação neutralizante vê uma partezinha, então mesmo que a ação neutralizante tenha sido prejudicada em alguma vacina, a gente tem que considerar que é um elemento da resposta imunológica e tem todos os outros elementos que não foram vistos, né, e que provavelmente podem ainda conferir alguma proteção. Então é o que a gente tem, assim, no momento, né. A gente tem aí o Butantan com a Butanvac, que já leva em consideração informações da P1, então vai ser uma vacina atualizada para a P1 também, pode nos ajudar lá na frente daqui a pouco, dependendo do cenário que a gente encontrar mais adiante. Mas fato é, resumo da ópera, para a variante que circula aqui no país, que é a P1, que é a mais importante, que é a que nos dá dor de cabeça hoje, porque a gente não entende muito bem ainda coisa sobre ela e parece ser muito importante, provavelmente as vacinas que nós temos aqui vão seguir nos protegendo. Então, o que nós temos que fazer? Vacinar, aumentar a agilidade, trazer a vacina da Janssen e da Pfizer de uma vez, porque elas também vão ajudar muito, e, sobretudo, seguir com as medidas de enfrentamento. Você que não se vacinou ainda, você que já se vacinou, sigam todos com as medidas de enfrentamento. Larissa, professor Herbert, alguma consideração com relação a isso? Sobre essa questão da eficácia das vacinas variantes, eu compartilho bastante coisa com a Melanie, mas eu estou um pouco mais preocupado, acho que no global. Pelo seguinte, se a gente pegar o exemplo da Coronavac, a gente não tem nenhum dados ainda, né, publicados quanto à proteção contra a selvagem, né? Então, essa é uma preocupação grave. Por que a gente não tem esses dados ainda, né? A gente precisa desses dados. E, de maneira geral, eu concordo com a Mel que no sentido, conforme você vai fazendo e vai vendo que tem um anticorpos neutralizante, mas você tem uma variação de redução de 2 para 6 vezes, né, do título neutralizante. Agora, em vivo, né, como que é isso na prática? A gente só vai saber pós-imunização. Então, claro que eu fico feliz, como a Mel falou, de ver os dados, poxa, está neutralizando, mas eu quero saber ainda como que vai ser esse impacto na população, quer dizer, a gente precisa ter uma vigilância epidemiológica. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né, o que a gente já tem de dado hoje, né? A vacinação em idosos vem funcionando, vem reduzindo o número de casos. Essa é uma excelente notícia. Então, assim, a vacinação, pensando no vírus selvagem, a gente não tem dúvida que a vacinação é fundamental. Agora, como que vai ser agora esse impacto da vacinação contra a P1?
A gente vai ver agora, quando começar a vacinar. Se a gente vê o controle do número de casos totais globais, excelente, funciona contra a P1, vamos comemorar. Se a gente vê um troço assim estranho, continuando vacinando e não controlando, aí, como diriam os jovens, deu ruim, né? Então, aí assim, a gente vai descobrir baseado nos dados cumulativos. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente precisa de uma vigilância. Todo mundo está sendo imunizado, acompanhar essas pessoas. Se acontecer dessas pessoas terem sintomas ou, né, ou ficarem infectados, a gente descobrir qual é. E começar a fazer uma porcentagem. Poxa, a vacinação, não, é P1, é P1, é P1, é P1, a gente tem que começar a desconfiar. Eu torço muito para que as vacinas funcionem contra a P1, para a gente, com a vacinação em massa, a gente reverter o que a gente está vivendo. Fico triste em pensar que se já tivesse sido compradas vacinas, né, tanto da Pfizer como da Moderna, já no ano passado, a própria da Janssen, lá em julho do ano passado, a gente já estivesse vacinando com os 70 milhões da Pfizer agora, a gente estaria numa situação melhor. Os dados, como a Mel falou, da AstraZeneca para a cepa sul-africana, eu tinha visto o pré-print, né, vi os dados, eu considero o N baixo, mas é assustador. A vacina com eficácia está 10%, é assustador. Se esse cenário se repetir para vacinação no Brasil em relação a P1, é assustador o cenário. Então, a gente precisa realmente imunizar em massa, porque é a única ferramenta que a gente tem de prevenção. A gente tem que vacinar. Ainda mais para conter, né, essa alta transmissão, a gente precisa. E, através da vacinação em massa, a gente vai poder acompanhar o grau de proteção da P1. E é muito bom saber que diferentes, né, farmacêuticas, as próprias vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, como a que vem sendo pensada, né, Butanvax, já pensa na P1. Então, isso é muito importante. E por que a gente tem esperanças? Foi o que a Mel comentou. É porque, mesmo as vacinas que só usam a proteína S, elas não são baseadas só no RBD. Elas são usadas a proteína S inteira. E usando a proteína S inteira, você tem anticorpos neutralizantes mesmo para regiões que não são do RBD. Então, como o RBD varia, mas tem regiões que não são RBD, não estão variando tanto, então você acaba que você tem ali os anticorpos que trazem proteção. Eu torço muito, gente, mas eu acho que a gente tem que focar muito, né, assim, na vacinação para conter e avaliar os dados de modo frio, para a gente poder ver qual o impacto disso. E por que eu acho importante a gente comentar isso? Para que as vacinas brasileiras que tenham vindo agora sejam vacinas que cubram a P1. Porque se o nosso país não se preocupar com a nossa variante, assim, eu acho que é o nosso país, acho que o governo tinha que investir pesado nas vacinas brasileiras agora e vacinas que pensem na P1 para a gente ter a certeza e ter a garantia e ter a tranquilidade que a gente está protegido. E, mais uma vez, seria importante, né, o Butantan divulgar os dados da Coronavac, que a gente tem os dados das outras, né? Então, assim, isso que a Mel comentou, um artigo, né, que mostra a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, o título viral de redução, são vários, né, imunizados que mostram o dado, realmente reduz 2 vezes, né, 2 vezes o título, não é uma redução tão grande, é uma redução considerável. Quando a gente pensa para infecção natural, são 6 vezes, e para vacinação só reduziu 2 vezes. Então, assim, a gente está num contexto que talvez as vacinas podem funcionar, mas, assim, a gente precisa de mais dados, né? Não sei se estou enganado, eu acho, usando algum antivírus inativado reduzia 6 vezes, né? Então, assim, a gente está preocupado. É um cenário preocupante, mas vamos torcer para que as vacinas funcionem e a gente só vai ter a certeza disso a partir de dados cumulativos de vacinação. Larissa, quer completar alguma coisa ou podemos seguir já para as perguntinhas da galera? Acho que podemos seguir, acho que eles falaram muito bem e eu compartilho com as duas opiniões. Eu sou esperançosa, mas eu também fico com o pé atrás, como o Herbert falou, porque a P1 ela tem a mutação que tem na variante sul-africana e essa variante confere escape imunológico. E além disso, ela tem também a mutação que foi vista na variante do Reino Unido, então ela junta tudo que não presta. E além disso, ela foi selecionada aqui por escape imunológico, né? Numa região onde as pessoas já tinham pegado Covid e começaram a pegar novamente. Então o vírus, né, selecionou, como a gente falou no início, ele selecionou essa vantagem de se transmitir entre as pessoas que já tiveram Covid. Tudo preocupa bastante. Perfeito.
Gente, vamos seguir para as perguntas, então, que tem bastantinho ali, eu acho. Natália, se já quiser mandar uma aí. Então, vamos lá, da Franciele, né? Não há nenhum indício do porquê dessa nova variante fazer mal para jovens? Seria só pela exposição maior desse público mesmo? Porque os números são assustadores, pessoas jovens e saudáveis morrendo. Quem quiser responder, quem quiser complementar também, fica à vontade. Gina. Vou começar. Franciele, assim, ó, acho que o Herbert matou muito dessa charada nas falas iniciais dele. A gente viu, por exemplo, no Carnaval agora, uma movimentação assim absurda de gente jovens. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, não sei se o Herbert vai concordar comigo, mas aqui no nosso estado, a Lari está aqui para provar também, a gente viu cenas assim, ó, bizarras, de praias lotadas, assim, ó, é uma coisa que parece assim, pega um veraneio, assim, o pico desse veraneio fora da pandemia estava acontecendo no Carnaval 2021, com toda a pandemia acontecendo na gravidade que estava, com todos os avisos que tinham sido dados. Então, assim, houve muita exposição no Carnaval, especialmente de um público jovem, onde tu tem essas festividades que são características e voltadas para esse público. Então, o público se expôs muito para uma variante que a gente ainda não sabe se pode daqui a pouco levar a um aumento realmente da carga viral de uma forma geral, se isso foi um achado que realmente é replicado para uma população muito maior. A gente não sabe as implicações dela ainda dentro desse aspecto. Então, pode realmente ter alguma questão da variante? Pode. Não dá para descartar, temos que estudar. Mas a questão é que, de fato, houve uma exposição muito acentuada desse público e, em virtude disso, é possível que agora, a gente vendo essa diferença de faixa etária em internação, em hospitalização e até mesmo óbito, pode também ter uma boa parcela da resposta respaldada nisso. Pode ter outras coisas? Pode. Nós estamos estudando muito, né? Como eu comentei, o pessoal da Fiocruz vem fazendo um trabalho incrível sobre isso. Então, a gente está realmente estudando muito para tentar obter as respostas, até para entender o quanto essas variantes estão impactando na gravidade do cenário agora. Mas a gente tem que lembrar que os vetores do vírus somos nós. Da mesma forma que a gente tem que controlar a dengue controlando o seu vetor, nós somos os vetores da vez. Então, temos que controlar a nossa mobilidade também. Então, a gente precisa entender que onde tem aglomeração, o vírus vai estar circulando mais. As pessoas podem se expor a uma carga viral maior, porque ele está muito presente ali, e a partir daí pode acabar tendo a doença mais acometida, pode ter uma doença mais grave, e num cenário onde a gente tem colapso de hospitais, faltas de leitos e filas, a pessoa não recebendo o atendimento adequado no momento adequado, o prognóstico vai ser muito pior. E como é um público que foi muito afetado, é um público que pode ter uma grande demanda sobre o sistema de saúde que, nesse momento, não consegue atender a todos. Então, quando a gente olha o problema assim, a gente vê que ele é muito complexo, tem muitos fatores, mas que, com certeza, independente de cada componente das respostas, a mobilidade desse público foi muito importante para conferir a gravidade desse momento. Perfeita colocação, né? Vamos para a próxima da Michele. Podemos esperar mais variantes? Dizem que quanto mais gente pegar o vírus, mais ele vai sendo mutando. É isso mesmo? Se a gente continuar com essa situação descontrolada, as variantes a gente pode esperar, porque é um comportamento normal do vírus, né? Como eu expliquei no início, de ter mutações e de se modificar ao longo do tempo. Não é à toa que a gente tem todo ano uma vacina para gripe comum, por exemplo, porque justamente o vírus ele adquire, né, essas diferenças. Mas quanto mais as pessoas circularem, quanto mais a pandemia continuar descontrolada, a gente pode sim esperar mais variantes. E isso que ela fez uma analogia ali, né? Dizem que quanto mais a gente pegar o vírus, mais ele vai mutando. É mais ou menos isso, né? Não deixa de estar certo o raciocínio dela. Não é que o vírus muta naturalmente, faz parte da natureza dele, e quanto mais ele circula, mais ele se multiplica. Ele precisa dessa multiplicação do material genético para adquirir a mutação. Então, sim, quanto mais gente pegar, quanto mais ele circular, mais vai aparecer aí essas variantes de preocupação, né? Que foram todas as que a Mel citou anteriormente. São as variantes que a gente fica de olho para ver o que realmente elas estão impactando. Mais transmissibilidade, mais facilidade de entrada na célula. A gente está vendo ainda, a gente ainda não viu nenhuma que aumente a patogenicidade da doença, né? Na verdade, a gente ainda não tem estudos que mostrem isso. Talvez até
a gente tenha algumas variantes já que aumentam a patogenicidade. A gente ainda não tem nenhum estudo mostrando isso. Por enquanto, elas não pioram o quadro da doença, mas por serem mais transmissíveis, mais pessoas pegam, mais pessoas de grupo de risco pegam, né? Mais pessoas podem ter comorbidades também, por isso que talvez tenham também mais jovens, né? Uma explicação, além do que a Mel falou, da maior exposição, é também a maior transmissibilidade que a gente sabe que a P1 tem, porque a mutação do Reino Unido, que está na P1, já se sabe que ela, né, causa essa maior transmissibilidade, maior facilidade de entrada na célula. Então, isso tudo também está relacionado, né? Quanto mais pessoas pegam, mais pessoas vão parar no hospital, inclusive os jovens. Perfeito. Gente, se alguém mais quiser fazer alguma colocação, pode fazer, tá? Então a gente vai indo. Agora do William, né? A associação de diferentes vacinas contra coronavírus é eficaz? Já se tem algum estudo sobre? Então, William, excelente pergunta. Então, já tem algumas iniciativas no mundo de fazer combinações com diferentes vacinas. Essa estratégia a gente chama de prime heterólogo. Então, ou vacinação heteróloga é quando a gente usa antígenos diferentes, ou, por exemplo, você pode usar a proteína e depois uma dose, depois o vírus, ou 2 vírus diferentes, ou RNA e vírus, ou vírus inativado. Quando você faz essas misturas, você tenta ampliar a resposta imune. Então, uma das vacinações que estão sendo testadas, por exemplo, é da AstraZeneca com a Sputnik. Então, a da AstraZeneca é um adenovírus de chimpanzé e o da Sputnik são 2 adenovírus humanos. Então, quando você usa, por exemplo, essas duas diferentes, mas as duas expressam a proteína, né, tem a capacidade, né, foram geneticamente modificadas para produzir a proteína da spike, ou espícula. Então, qual a ideia? É você produzir menos resposta imune contra a casca e mais contra a spike. Porque você dá uma dose e vai responder contra aquele adenovírus. Suponha que seja a primeira da AstraZeneca. Então, você vai dar o adenovírus de chimpanzé, ele vai gerar uma resposta imune contra o adenovírus de chimpanzé e contra a spike. Quando você vai e imuniza a segunda dose com o adenovírus humano, que está com a spike, o que acontece? Ele vai responder contra o adenovírus humano, mas a resposta potencializada do primeira imunização, do primeiro prime, é a spike. Então, você amplia essa resposta imune. A gente chama isso de uma potencialização da resposta imune adaptativa e imune específica contra a spike. Então, essa ideia, ela é excelente. Então, existem estratégias, por exemplo, onde você faz proteína e depois vírus, para você potencializar uma resposta de uma célula chamada TCD8, que é uma célula que tem capacidade de matar células infectadas por vírus, por exemplo. Então, assim, essas estratégias podem ser alternativas e alternativas para ajudar no combate dessas variantes. Talvez não uma resposta tão pensada em anticorpos, mas uma resposta pensada em célula T seja uma possibilidade. Talvez essas imunizações heterólogas aí permitam esse tipo de resposta. Então, assim, já tem alguns estudos em andamento. A gente sabe que aconteceram por erros, né? Imunização com Coronavac e AstraZeneca. Vamos ver como essas pessoas vão se comportar, né? Então, aconteceu, mas aí vamos ver, né? Eu, se fosse cientista nesses lugares que aconteceram, eu com certeza estaria acompanhando essas pessoas para ver que tipo de resposta daria, né? A gente está aqui para observar. Mas, assim, nesse primeiro momento, quero dizer que são poucos estudos, porque as farmacêuticas estão tão concentradas ainda, né, nesses estudos das vacinas deles, e descendo, né, a Pfizer e a Moderna, por exemplo, a própria Coronavac, a AstraZeneca, para crianças, né, primeiro adolescentes e agora para crianças, porque a gente tem que concluir esses estudos para começar a vacinação em massa de adolescentes e depois a vacinação em massa de crianças. Então, assim, o ritmo que a gente está é esse. Tá? Com as vacinas que nós temos hoje, a gente precisa concluir a vacinação em massa da população. Então, a gente, né, vacinou idosos, estamos vacinando agora adultos, a gente depois vai vacinar adolescentes e depois crianças. Concluindo isso, a gente vai continuar avaliando a necessidade de fazer vacinas baseadas nas variantes. Então, não é a pergunta, mas sobre isso, quer dizer, talvez a gente precisa realmente, no futuro, tomar vacinas contra as variantes ou contra as futuras variantes para a gente garantir o efeito de proteção. Tá? Então, assim, a gente não está livre desse vírus por um bom tempo. É um vírus que veio para ficar. Então, claro que se a gente tiver vacinação em massa da população
a gente vê a redução drástica do número de casos, internações, a gente vai relaxando as medidas de proteção. Agora, se esse cenário não acontecer, então você tem a certeza que estudos para fazer novas vacinas vão ser muito investidos que protejam contra essas variantes. Mas eu acho, em curto e médio prazos, a gente vai continuar tomando diferentes vacinas. Essa é a minha opinião pessoal. Perfeito. Mais uma perguntinha, Natália. Com a atual gestão do governo federal, que não trabalha com medidas eficazes de combate à pandemia, o que ainda podemos fazer em relação à comunicação para tentar convencer a sociedade brasileira? Acho que momentos como esse que a gente está tendo aqui, que são muito importantes, que trazem esclarecimentos para a população, que também trazem acolhimento, que é bem importante a gente se preocupar com isso também. As pessoas, como a Mel falou anteriormente, as pessoas estão frustradas, elas estão cansadas, elas estão tristes, todo mundo está assim, né? A gente está assim. Então, eu acho que o acolhimento, as iniciativas, todas são muito importantes, a gente tentar levar o conhecimento científico de uma maneira mais simples possível. E, assim, eu acho que os convencimentos nas nossas pequenas bolhas, eles são muito importantes. Às vezes a gente não dá muito valor, né? Mas responder a pergunta de uma tia, de uma avó que se preocupa, né? Claro, eu estou trabalhando com divulgação, então a minha família sempre vem para mim com as dúvidas. Mas todo mundo que estuda um pouco, né? Que conhece um pouco de biologia, ou que está por dentro, que está acompanhando, pode instruir as outras pessoas e dar os conselhos e falar o que deve ser feito, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade de acessar algumas populações específicas, que é o caso, assim, das populações menos favorecidas. Eu acho que isso é um grande desafio. Infelizmente, a gente ainda continua falando para o nosso público, para a nossa bolha, né, que são pessoas que, bem ou mal, se interessam minimamente pela ciência, pelas coisas. E chegar nas populações que são menos favorecidas é o grande desafio. As pessoas, assim, que não têm instrução, que não têm acesso à educação, e que muitas vezes são as mais expostas, né, gente? Pararem para pensar. Empregada doméstica, que não deixa de trabalhar, pessoal que está entregando iFood, pessoal que está fazendo Uber, enfim, né? Não que sejam pessoas menos, não que essas pessoas sejam menos favorecidas, seja uma regra, né? Mas geralmente são, assim, ocupações de trabalho que as pessoas que estão lá, às vezes não têm muito conhecimento realmente. Então, e essas são as mais expostas, né? Isso é bem preocupante, assim. Realmente é um desafio, mas eu acho que as iniciativas como essa que a gente está fazendo aqui hoje, e cada um, né, no seu núcleo, na sua comunidade, poder levar alguma coisa interessante, né? Explicar, ter paciência também. Eu acho que é por aí. Acho que todo mundo que trabalha com divulgação científica tem o sonho, né, da democratização, né, do conhecimento científico, mas a gente ainda tem um longo caminho. Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar já daqui a pouco. Uma última pergunta, então, só. E posso só fazer um comentário muito rápido sobre essa? Pode ir. Não, eu acho que... Vou falar uma coisa triste, né? Não queria falar isso, mas eu acho que como a Covid agora está mais perto de todo mundo, e ela está chegando mais perto, eu acho que a gente vai ter aí dois públicos, né? Daqueles que não acreditavam, né? Ele vai ver a realidade de perto na sua vida, ele vai passar a acreditar, e aquele que não vai continuar acreditando. Então, eu acho, infelizmente, que devido à situação que nós estamos vivendo hoje, a gente talvez tenha mais pessoas aderindo, tá certo? Devido a essa, porque eu lembro no início da pandemia, eu tive pouco contato com pessoas que estavam com problemas, e hoje eu conheço vários, né? Perdi gente da família, né? Perdi um tio. Então, assim, isso foi mudando ao longo, né? E agora está assustador, tem muita gente. Então, infelizmente, o que a gente está vivendo hoje assusta e talvez a gente consiga. Agora, como a Larissa comentou, como a gente conversar com a pessoa que tem que trabalhar e pega o ônibus lotado e a gente fala para ela não aglomerar no final de semana com a família. Essa é a discussão que a gente tem que ter. Tá? Porque, assim, essa pessoa aglomera para ir trabalhar. Ela pega o ônibus lotado, tipo, questão temática, ela vai trabalhar, tá certo? Só que aí, no final de semana, a gente fala assim, não, você não vai na praia. E ela vai fazer, mas por que eu não vou na praia? Se eu, durante a semana, de segunda a sábado, eu peguei o ônibus lotado, me expus, e agora, no domingo, que é para eu descansar, não vou.
É essa a equação que a gente tem que resolver. E aí a gente precisa de uma grande união nacional dos trabalhos individuais, como o de vocês, essas pequenas ações, e uma cobrança da sociedade civil em relação a medidas de proteção, e como que a gente vai lidar com isso. Eu acho que a volta do auxílio agora é fundamental. Então, a gente precisa de um grande esforço coletivo para a gente conseguir reverter essa situação. É duro o que a gente está vivendo, e eu acho assim, a situação de não ter leitos é apavorante. Então, eu acho que todos nós temos que ter essa situação de medo e conversar. Eu acho que quanto mais quando a gente conversar, mais precisa de união nacional. É a única forma de sair dessa doença. Perfeito, professor. Mas a última perguntinha, Nath. Bom, Dirceu, iniciaremos em breve a vacinação para a gripe comum. Por favor, comentem um pouco sobre esses tempos, né, entre as doses da vacina, né, a comum e a outra. Poderia dar essa informação. Bem, a gente fez, eu e a Lara, um conteúdo esses dias, a gente está divulgando bastante, porque agora com o início da campanha de vacinação da gripe, é muito importante, ainda mais esse ano, as pessoas se vacinarem para a gripe, porque os sintomas com a Covid são sobrepostos em alguns aspectos, né, o que dificulta, às vezes, um pouco o diagnóstico da doença, e muitas pessoas que que desenvolvem, por exemplo, a gripe mais séria, podem precisar de hospital, pode precisar do sistema de saúde, e nós estamos enfrentando um grande colapso do sistema de saúde com pacientes Covid. Imagine quando chegar os pacientes de SRAG, por exemplo, por outros vírus respiratórios ou gripes que precisam de um cuidado hospitalar maior. Então, muito importante a gente já ir evitando, né, essas possibilidades, que a gente sabe que começa a aumentar os riscos à medida que o inverno vem chegando, né? Então, importantíssimo se vacinar para a gripe. Então, em termos práticos, se tu tomou a Coronavac, por exemplo, é muito importante, né, que você dê um espaço de 14 dias entre as doses. Isso não sou eu que estou tirando da minha cabeça, isso é a recomendação do PNI. A gente tem que dar um espaço de 14 dias entre a dose de uma vacina A para uma dose de uma vacina B, tá? Então, vamos pegar que eu tomei a Coronavac, por exemplo. O espaçamento de dose da Coronavac vai de 14 a 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Então, o que é o recomendado? Sempre priorizar a vacina da Covid, né, para a gente ir vacinando contra a doença que a gente está vivendo na pandemia. Então, por exemplo, se você tomou hoje a vacina da Coronavac e você sabe que entre 14 e 28 dias toma a segunda dose, então tome a segunda dose, e aí 14 dias da segunda dose você toma a vacina da gripe. Já pode tomar a partir desses 14 dias a da gripe tranquilo. Ah, mas eu tomei a da AstraZeneca, o espaço da AstraZeneca é 3 meses. Então, beleza, se tu tomou a dose 1 da AstraZeneca, de 14 dias, pode tomar a da gripe, e aí, no tempo adequado, você toma a segunda dose, conforme estipulado, né? Porque 3 meses é um espaço grande o suficiente para você poder respeitar esses 14 dias entre uma dose e outra. Então, é isso, gente. Tomem a vacina da gripe, é muito importante, não deixem de se vacinar, especialmente no momento que nós estamos vivendo. E, sobretudo, né, tomem a vacina da Covid. O ideal é priorizar a vacina da Covid, mas não deixar de tomar não só a vacina da gripe, mas outras vacinas que estão previstas no calendário de vacinação. E gripe mata. As pessoas acham que gripe não mata. Gripe mata. A gente precisa tomar a vacina, gente, para se prevenir. Então, tome, por favor. Isso mesmo, pessoal. Bom, o papo está muito bom, né? Tem mais perguntas ali, então, inclusive, gostaria de pedir desculpa para quem mandou perguntas, a gente não vai conseguir responder. A gente tentou até selecionar algumas perguntas que tinham mais a ver com o tema, né, de hoje, mas essas perguntas podem ser enviadas, então, né, a Natália já colocou aí para vocês os contatos nas nossas redes, então, né, as meninas vivem aí também respondendo um monte de dúvida que o pessoal manda para lá. Se você tem alguma dúvida, fez algum comentário que a gente não conseguiu responder, desculpa, mas vocês podem mandar ali para elas, que elas conseguem responder isso bem para vocês, tá ok? Então, gostaria de agradecer novamente aos nossos convidados aqui nessa noite. Obrigado mesmo por vocês terem participado, terem aceito participar desse bate-papo. E agradecer, então, a todo mundo que ficou assistindo a gente aqui até agora. Meu muito obrigado. Se você achou legal esse conteúdo, achou bacana e falou, nossa, a minha tia precisa ver isso, manda para ela o link depois, vai estar disponível no YouTube, então, do Up Vacina, tá lá. Se você quiser rever, se você quiser mandar para alguém, faça isso. Isso é muito importante. E já fica o convite, então, para a nossa próxima live do dia 15, que a gente, até foi comentado em algum momento, a gente vai falar sobre vamos fugir um pouquinho, assim, só da vacina central, mas falando de Covid, sobre as comorbidades, então.
né, como está sendo esses estudos, duas pesquisadoras, né, aqui da USP de Ribeirão vai falar, então, sobre esses estudos das comorbidades, então, de quem já pegou a Covid-19. Então, muito obrigado por vocês. Dou a palavra agora final para vocês se despedirem. Obrigado. Não, eu acho que era uma última coisa, peço desculpa, é que o que a gente está vivendo hoje é reflexo dos encontros do Ano Novo, depois do Carnaval, isso que a gente está vivendo agora, né? Vieram desses encontros. E a gente vai ter agora, né, um grande feriado, né, a Páscoa, onde as famílias se encontram. Então, assim, o nosso conselho final é, se essa pessoa não faz parte daquele grupinho que você já convive, não se encontre. Porque com a taxa de transmissão tão alta que a gente está, essas reuniões familiares no domingo vão ser o grande foco. Então, se a gente está tendo quase 4 mil casos por dia hoje, se a gente se encontrar na Páscoa, então, daqui a 15 dias pós-Páscoa, vamos pensar num cenário tenebroso. Então, assim, tenham certeza do que a gente está vivendo hoje a gente teve o aumento de casos por causa do Ano Novo, a gente depois teve Natal, e Natal muito perto do Ano Novo, então a gente acumula esses dois. Depois teve o Carnaval, e aí foi assustador. O que a gente está vivendo hoje é o reflexo desse aumento de casos, né, pós-Carnaval, e a volta ao trabalho, a vida normal, com o relaxamento. Então, se começou a trabalhar mais, se rodar mais, e com isso a gente está vivendo essa onda, né, gigantesca. Se a gente se encontrar agora na Páscoa, o cenário 15 dias pós-Páscoa será tenebroso. Então, peço, por favor, não saiam desse seu pequeno grupo familiar que você vive, né? Então, assim, não encontre pessoas que não estão nesse seu convívio. Forte abraço e todo feliz Páscoa. Escutou, né, Dona Vera? Dona Vera está assistindo, hein? Pode então, falar. Gente, isso mesmo, reforçar o que o professor falou. Eu queria também deixar aqui uma mensagem positiva para as pessoas que estão seguindo as nossas recomendações, que estão seguindo o distanciamento, máscara, dizer que vocês são heróis nessa pandemia, que vocês fazem toda a diferença. Acho muito importante a gente fazer esse reforço positivo do pessoal que está se engajando, né? Hoje aqui na live nós tivemos várias perguntas, então as pessoas estão interessadas. Isso é muito bom, e para a gente que trabalha com divulgação científica é, assim, o maior prêmio que a gente pode receber. A coisa mais legal é ver que as pessoas estão se engajando e interessadas. Então é isso, gente. Páscoa, cada um na sua casa, mantenham as medidas de enfrentamento, uso de boas máscaras e continuem fazendo o que vocês vêm fazendo até aqui. Não desistam, porque nós estamos juntos e a gente só vai sair dessa. Obrigada pela presença de todos e até a próxima. Para finalizar e para reforçar ainda mais a mensagem do pessoal, muito, muito obrigada a todo mundo que está se esforçando muito nesse momento, que está dando o seu melhor, muitas vezes passando por cima dos anseios, das frustrações, da saudade de estar perto das pessoas que a gente ama. A gente é pesquisador, mas a gente também é cidadão, ser humano, nós também estamos abdicando de várias coisas para poder, nesse momento, fazer parte desse movimento de cidadania e empatia, que é fazer o que nós precisamos fazer para que a situação ela fique pelo menos administrado, né? De um patamar administrável, porque é completamente intolerável ter aí cerca de 4 mil óbitos por dia, né? Então, queria agradecer muito a todos que estão fazendo o que é necessário. Gostaria de pedir uma severa reflexão para quem acha que a pandemia não é tudo isso, ou acha que não é grave o suficiente, ou que nunca vai acontecer consigo, porque pode acontecer sim. E acho que nunca na pandemia a gente esteve tão em risco como a gente está agora, em virtude dessa transmissão tão acelerada e esse cenário aí com variantes que a gente ainda precisa entender a sua natureza, né? Então, eu desejo que todo mundo tenha uma Páscoa saudável, uma Páscoa segura, que vocês fiquem com os seus, que já estão com vocês aí nas suas quarentenas, né, dentro das suas bolhas aí, e que evitem ao máximo, né, encontrar pessoas de outras bolhas, como o professor Herbert falou, fora do seu convívio já, pessoas que vocês não estão convivendo habitualmente, e façam adesão às medidas de enfrentamento sempre. Caso precise sair para alguma coisa, né, use máscaras bem aderidas, faça distanciamento, evite aglomerações. Não é momento de ir para a praia, não é momento de ir para a serra, não é momento assim, é momento de você ficar em casa, né,
cuidando da sua saúde e protegendo você e as pessoas que você ama. Então, acho que nada melhor do que comemorar o significado da Páscoa, né, que fala muito sobre isso, né, sobre vida, sobre união. Então, nesse momento, vamos celebrar a vida, permanecendo saudáveis e priorizando a saúde da população, e a união, que mesmo distantes, ela deve acontecer em prol da própria saúde da sociedade. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Lindas palavras. Boa noite a todo mundo, então. E é isso, gente. Se cuidem e boa Páscoa. Até mais.